professoras, gestores, equipe gestora. Eu sou a IB e hoje estou aqui juntamente com meu colega Luiz, que daqui a pouquinho vai falar com vocês, para a gente trabalhar um pouquinho nos resultados da avaliação da fluência leitora de 2022. Vocês sabem que o ano passado, os nossos alunos do 6º ano, eles passaram por uma avaliação por meio da plataforma CAET, e hoje nós estamos aqui com esses resultados. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Luiz, para que ele fale com vocês. Olá, Luiz! Obrigado, Ide, obrigado a todos, que nós tenhamos uma boa ATPC, que possa ser produtivo e que possa redundar em benefício para os nossos alunos. Gostaria de agradecer aqui o nosso companheiro Carlos, PCNP de Tecnologia, que dá todo o suporte para nós aqui e faz com que as nossas ATPCs sejam possíveis. Então, muito obrigado ao nosso companheiro Carlos. E é com você de novo, Ide. Obrigada, Carlos. Então, vou pedir para o Carlos passar para nós sabermos quais são os objetivos da nossa orientação de hoje, desse nosso trabalho de hoje. Orientar a equipe gestora, né, das unidades escolares sobre o acesso à fluência leitora em 2022, os dados, né, sobre esses dados. Nós vamos trabalhar com o 6º ano do ensino fundamental e apresentar os dados da fluência leitora, tanto dos municípios de Suzano e Ferraz de Vasconcelos. Entender um pouquinho as características dos perfis dos estudantes leitores, né? Que foi esse o objetivo principal da plataforma CAED, da SEDUC para as nossas diretorias, traçar o perfil dos nossos estudantes no que diz respeito à competência leitora, né? E aí também apresentar possibilidades de uso pedagógico dos resultados da avaliação. Porque é assim, nós temos os resultados, e o que a gente faz com esses resultados agora? A partir desses resultados, nós vamos traçar uma ação pedagógica também com alguns materiais. E hoje vamos apresentar esses materiais para vocês, possibilidades de trabalho com os resultados da avaliação, fluência leitora. E, por fim, apresentar os materiais pedagógicos, como eu já disse a vocês, que são possíveis, que a escola possa trabalhar oralidade, leitura escrita e produção textual, sobretudo a oralidade, né? E por falar em oralidade, é o foco, né, da Base Nacional Comum Curricular, o trabalho com a leitura e oralidade. Então, além da competência leitora e de produção textual, nós temos a oralidade como foco da BNCC, como nós colocamos essa citação aí. Na fluência de leitura, ocorre uma interface sobre os eixos leitura e oralidade, dando início à construção de novos instrumentos para a avaliação da aprendizagem dos estudantes, complementando os diagnósticos já realizados pelas avaliações de leitura e produção de escrita. Então, vejam que o foco da BNC, que é a novidade, né, que vem trazendo, é a fluência leitora e a questão da oralidade também. E aí, retomando um pouquinho, o que foi o início desse trabalho com a fluência leitora, para quem estava no processo, continua no processo, relembrar, para quem é novo com esse trabalho que nós vamos ter agora novamente em agosto, né? Segundo uma previsão inicial, nós teremos novamente essa avaliação da fluência leitora, ela vai ser retomada. Então, vamos relembrar, né? Foi uma avaliação que teve como principal foco aí verificar
melhorar a capacidade do nosso estudante de ler com velocidade, precisão e expressão adequada. Então, esse foi o principal objetivo, né, dessa avaliação da fluência leitura. Ver qual é a capacidade dele, qual é a velocidade que ele está entregando na hora de fazer a leitura, a precisão e a expressão adequada. E nesse momento de avaliação, esse nosso estudante, ele leu para o professor, né, ou uma professora, e a partir dessa leitura dele, o professor e a professora pôde destacar o perfil dele, o perfil leitor desse aluno. Tá? Foi um teste que foi presencial nas escolas, né? Teve duração de 10 minutos, e cada estudante teve 1 minuto para realizar a leitura de cada uma das 3 etapas do teste. Então, nós tivemos um teste com 3 etapas, e o estudante ele teve 1 minuto para realizar a leitura. E para a captura dos áudios, toda essa parte de plataforma, foi feito por meio do aplicativo do CAED. E é lá no CAED, que depois o Luiz vai falar para a gente sobre a plataforma, é lá no CAED que nós vamos receber esses dados aí, tá certo? Então, pessoal, como nós estávamos falando, dessa avaliação de influência leitora, 2 indicadores são imprescindíveis: a participação do nosso estudante e o desempenho dele. No que diz respeito a esses 2 indicadores, nós vamos ter o diagnóstico dos 2º, 3º e 6º anos. Hoje, Luiz e eu estamos aqui para tratar dos 6º anos, tá? A Valéria, dos anos iniciais, irá falar com os professores dos anos iniciais, para discutir com os 2º e falar um pouquinho sobre os resultados dos 2º e 3º anos. A nossa é o 6º ano do ensino fundamental. E aí, o que nós vamos encontrar? A questão da velocidade, né, da leitura com velocidade, os dados relativos a isso, precisão e expressão adequada, tá certo? Nós temos esses 2 instrumentos que a Secretaria da Educação, a SEDUC, enviou para os professores, para as escolas, né, que têm os 6º anos. Aí, no caso, vocês receberam a avaliação de influência leitora, né, veio pelo link, o caderno do aplicador, pelo CAED, e exemplo de palavras, pseudopalavras e texto. Quanto às particularidades da palavra e das pseudopalavras, o Luiz ele vai falar sobre isso, tá certo? Eu vou passar agora a palavra para ele. Olá, pessoal. Mais uma vez, eu cumprimento e que nós possamos dar continuidade aqui ao nosso ATPC. E aí, pode passar, Carlos, como é que nós verificamos esses dados que se encontram na plataforma CAED? Então, a forma de nós acessarmos, aqueles que vão acessar pela primeira vez, vão ali na nossa Secretaria Escolar Digital, né? Que vocês vão digitar aqui e entrar com o login de vocês. Após entrar na Secretaria Digital, vocês vão clicar aqui, ó, no ícone aqui, ó, pedagógico. Aí vai abrir essa aba aqui, ó. Quando abrir essa aba, vocês clicam aqui, plataforma CAED, tá? Então, plataforma CAED. E aí vai aparecer como está aqui a imagem. Pode passar, por favor, Carlos. Aí, depois que vocês acessaram lá a Secretaria Digital, Pedagógico, a plataforma CAED, vai aparecer essa imagem aqui, ó. Vocês vão clicar aqui em resultados, onde está sinalizado com a setinha aqui. Clicou aqui no resultados, vai abrir uma nova janela aqui, ó. Aí tem aqui, ó, as abinhas aqui. Então, tem avaliações, sequências digitais de atividades,
a avaliação de fluência. Então, vocês vão clicar aqui, ó, na terceira abinha aqui, ó, avaliações de fluência. E aí o ano. Essa prova que nós estamos aqui apresentando o resultado a vocês, ela foi realizada em 2021, e foi a primeira avaliação de fluência leitora que a nossa rede participou. Aí, vocês vão selecionar o ano, tá? Vão clicar novamente, e aí vai passar para a próxima janela. Aí nós vamos ter aqui, ó, primeira avaliação de fluência leitora, como eu falei a vocês, essa foi a primeira fluência que os nossos alunos da rede realizaram. E no nosso caso aqui, o que nós vamos apresentar são os dados do 6º ano, tá? Dos anos finais aí do ensino fundamental. Como a Aide falou, dos anos iniciais, quem apresentará será a nossa coordenadora, a nossa PCNP, a Valéria. E aí vai ter aqui, ó, vocês clicam aqui no 6º ano, vai abrir novamente uma nova janela para vocês, tá? E aqui nós temos, nós separamos aqui para que ficasse melhor para vocês visualizarem. Então tem aqui, ó, avaliação de fluência leitora. Nesse caso aqui nós estamos apresentando os dados em 2022, porque só ficou disponível para nós recentemente. E aqui tem a taxa de participação. Então, quando nós olhamos a taxa de participação, é um dos indicadores que vai ter muito significado no resultado da prova, tá? Então, aqui, 86% dos nossos alunos é que participaram dessa prova. Então, o resultado da divisão entre o número de estudantes efetivos e previstos, multiplicado por 100. Então, nós temos um número X na rede, nós pegamos esse número, olhamos para o número efetivo de alunos que fizeram a prova, e aí ele será dividido por 100. E aí, nessa próxima tela, nós temos aqui o número de estudantes que estava previsto para participar dessa prova, ou seja, de estudantes que efetivamente estavam aptos a participar dessa avaliação. E aqui nesse outro quadro, o que nos mostra, o que nos apresenta? Entre aquele número de participantes que estavam aptos a participar dessa prova, dessa avaliação, nem todos participaram. Então, nós temos um número aqui de 5.177 estudantes que participaram da nossa avaliação de fluência leitora. E aí, a ideia apresentou lá como é que foi realizado com a participação do professor e do aluno, as etapas ali que esse aluno realizou para ter registrado a sua participação. Então, aqui, ó, nós temos aqui 41 estudantes sem formação. Então, como é que isso ocorreu? Então, pode ter ocorrido da seguinte forma: a participação da avaliação desses estudantes, ela tem uma forma de ser capturada as respostas desses estudantes. Tá? Então, pode ser levado, por exemplo, aqui, ó, o áudio não foi sincronizado pelo aplicador, o áudio vazio quando o aplicador enviou para o CAED, ou por algum erro ali no sistema do CAED, esse áudio, essa capturação desse áudio não foi realizada. E por esse motivo que nós temos aqui um número de 41 alunos que não temos o resultado deles, tá? Mas isso não interfere no resultado como um todo dessa avaliação. E aí, como a Aide falou, nós temos aqui a avaliação, ela tem algumas etapas. E aí nós temos o quadro de palavras, né, que o aluno precisaria ler aqui. Então, esse quadro de palavras são palavras que nós extraímos da avaliação para apresentar a vocês. Luiz, vale lembrar, desculpa te cortar, esses exemplos, eles estão no material que eles receberam, viu? E quem não recebeu depois pode entrar em contato conosco, que enviaremos os links, tá certo? Sim. Obrigada, Luiz. Então, essas palavras, elas constam na prova, né? Como a Aide bem disse, como
eu frisei aqui, e ela está disponível. Foram essas palavras que aqueles que aplicaram a prova se depararam. Tá? Então, essas são as palavras aqui. E aqui é um outro quadro, que são chamados as pseudos-palavras. Então, são palavras inventadas, né? Também esse quadro aqui, aqueles que foram aplicadores se depararam com essas palavras, né? As palavras são as mesmas para todos os alunos do 6º ano. Tá? Então, tem o quadro lá daquelas palavras dicionarizadas e tem esse quadro aqui das pseudos-palavras, das palavras que foram inventadas aí, tá bom? E aí, nós colocamos aqui um texto. Então, essa avaliação, além das palavras que os alunos deveriam ler, das palavras dicionarizadas, e também as palavras que são pseudos-palavras, eles teriam a tarefa de ler um texto, um pequeno texto, tá? Então, aqui, nós temos esse texto aqui. A girafa cozinheira, tá? Então, é um texto curtinho, até para facilitar a leitura dos alunos. E aí, como é que é visto e como é que é classificado esses leitores? Então, nós temos aqui, numa visão geral, nós temos os pré-leitores, estudantes que não dispõem de condições mínimas para realizar a leitura oral. Indica ainda que de palavras isoladas. Esses são os pré-leitores. Os leitores iniciantes, estudantes que leem palavras e pequenas sequências textuais, porém, o fazem de forma pausada, em um padrão de leitura asilabada. E aí nós temos o que é o nosso ideal, é o que vocês aí nas unidades escolares estão trabalhando, e o que nós aqui no núcleo pedagógico também estamos na retaguarda, ajudando, é que os nossos estudantes cheguem a esse índice que é o do leitor fluente. Então, são os estudantes que já venceram os desafios relacionados à decodificação das palavras. E, por isso, eles leem de modo mais automático. Então, quando nós olhamos lá aquele quadro, pré-leitores, leitores iniciantes e leitores ali com fluência, dentro dos pré-leitores, tem os níveis ali dos pré-leitores. Então, como que a nossa rede identificou isso e o que está sendo apresentado a vocês? Então, nós temos aqui a característica dos leitores, da leitura dos estudantes pré-leitores. Então, quantos alunos nós temos? Nós temos aqui um total de 269 alunos nessa faixa aqui do pré-leitores. E aí, nós vemos aqui, dentro do pré-leitores, nós temos o primeiro nível, tá? Estudantes não leem. Qual é a taxa que foi identificada aqui após a prova? 0% de alunos se encontram nesse nível da nossa rede. Tanto em Ferraz de Vasconcelos, os alunos que compreendem ali o município de Ferraz de Vasconcelos, quanto os alunos que estão aqui no município de Suzano. Já no nível 2, estudantes disse letras, sílabas ou palavras que não constavam no item. Então, na hora que esse aluno foi ler, ele leu palavras que não estavam ali naquele quadro de palavras, tá? Então, quantos estudantes nós temos? 68 estudantes. O quanto isso em porcentagem representa? 1%, tá? E no nível 3, os estudantes nomeiam letras isoladas. Nós temos aí 13 estudantes, tá? Já no nível 4, estudantes omitiu, substituiu ou inseriu fonema ou sílaba nas palavras. Nós temos aí o número de 10 estudantes. E no nível 5, estudantes soletrou, silabou as palavras. Nós temos aí 24 estudantes. Aí está faltando o nível 6. Então, continuando aqui. Então, só reforçando ali que faltou um nível, mas assim que nós disponibilizaram esse PPT para vocês, ele já será incluído. Então, nós temos aqui leitores iniciantes. Na rede,
nós temos um quadro aqui de 3.004 estudantes que estão pertencendo a esse perfil. Então, esses 3.004 estudantes representam 68% dos estudantes da nossa rede, tanto de Ferraz de Vasconcelos quanto de Suzano. Já os leitores fluentes, nós temos aqui 1.404, o que representa 27% dos nossos estudantes. E é um número que nós acreditamos que vai subir substancialmente. Quando nós falamos aqui do leitores iniciantes e do leitores fluentes, deixa eu só destacar aqui a vocês o seguinte, aqui parece que é uma única letra, porque emendou o pinguinho do I aqui, a letra I, tá? Mas é leitores aí, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Vou pedir para vocês que estejam participando aí via chat, enviem as suas perguntas, as suas dúvidas, que ao longo da semana do ATPC nós estaremos respondendo as possíveis perguntas, tá bom? Continuando aqui, os dados são do 6º ano, tá? Então nós temos aqui, ó, perfil, a Secretaria de Educação, né? E temos aqui o percentual de estudantes por perfil de leitor, aí o geral de 2021, tá? Pré-leitor, iniciante e fluente. Então nós temos aqui, ó, no pré-leitor, 6%, no leitor iniciante, 66%, e no leitor fluente, 27%. Então, esse é o quadro que nós temos dos nossos estudantes, olhando de uma forma macro aí, tá bom? E aí, como é que é observado e quais os parâmetros que é seguido aqui para a realização desse teste? Então, aqui, ó, no nível aqui pré-leitor, o teste de leitura de palavras, qual é a média aqui, ó? Numa média de 20 palavras, o estudante que se encontra nesse nível de pré-leitor, ele consegue, em média, ler 8 palavras, tá? E aqui, a leitura global das palavras, de 100 palavras, ele consegue ler 19, tá? E das pseudopalavras, um número de 80, ele consegue ler 10 palavras, tá? Já no leitor iniciante, isso aumenta um pouquinho, né? Um pouquinho, eu estou sendo aqui até econômico, mas aumenta significativamente do aluno, do estudante que está do pré-leitor para o leitor iniciante, de 8 para 20, o leitor iniciante já consegue ler de 20 palavras, ele consegue ler 19. Olha que salto fantástico ele consegue dar. E aí, na leitura global, de 100 palavras, ele consegue ler 57. Olha só, de 100 para 19 e de 100 para 57. Que fantástico. E das pseudopalavras, de 80 palavras, ele consegue ler 35 palavras. Quando nós passamos aqui para o leitor fluente, de 20 palavras, ele consegue ler, com precisão aí, 19 palavras, tá? Na leitura global, ele de 100 para 62 palavras. E já na pseudopalavras, ele de 80, ele consegue aí ler, dentro de 1 minuto, isso é importante, 39 palavras. Então, nós vamos observar aqui nesse quadro que a grande diferença, que o salto aí é do pré-leitor para o leitor iniciante. E quando nós temos aí o leitor fluente, há uma evolução, mas numa quantidade menor. E aí nós temos aqui, novamente, esse quadro, a média de acerto aqui. Então, nós temos aqui o texto, 120 palavras, em médias, lidas corretamente, tá? 100% de precisão, e dentro da compreensão aí, ele vai ter uma compreensão de 73%. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês é quando vocês conseguem lá acessar a plataforma do CAED. Então, aqui já é uma nova página aqui, e aí vocês podem refinar. Por quê? Porque cada escola vai buscar os dados
da sua unidade escolar. Então, né, nessa tela aqui, nós temos Ferraz de Vasconcelos, a participação 85%, e Suzano, a participação 87%. Então, quando nós olhamos aqui, é daqui para cima. Então, aqui, ó, nessa linha de cima aqui, nessa tabela, são os números referentes ao município de Ferraz de Vasconcelos. E na linha de baixo aqui, são os números, as porcentagens referentes à cidade de Suzano. E aqui, nessa imagem, também segue o mesmo princípio. Então, nós temos aqui na linha superior, representa os números da cidade de Ferraz de Vasconcelos, e na linha de baixo aqui, representa o número da cidade de Suzano. E aí eu posso refinar essa minha busca aqui. Então, aqui é uma outra possibilidade que se abre aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó, com a possibilidade aqui dos números aparecer aqui no Word, tá? E aí vocês vão ter aqui, ó, uma outra visão desses indicadores aí, desses resultados. Luiz, deixa eu te perguntar. Então, aqui nessa parte, nesse segundo aqui embaixo, que tem os 3 círculos, nós temos por níveis, é isso? Porque Isso. tem lá leitor iniciante, leitor fluente, e assim vai. Sim. E só uma observação. O que esse quadro aqui é no Excel, tá? E não no Word. Bom? Sim, dessa forma mesmo que é apresentado o resultado aqui. E aí nós temos aqui, ó, como eu falei para vocês podem refinar, porque o interessante é cada unidade escolar ter a visão da sua unidade escolar, e aí a gestão, os PCs e os professores, além de ter, olhando para a escola, ter essa visão macro da escola, mas esse olhar também pode ser refinado, pode ser por turma, e além da turma pode ser por estudante. Então, você tem um mapeamento muito mais preciso do resultado dessa avaliação de fluência leitor. Então, nós temos aqui uma escola X, tá? Foi aqui, propositalmente, nós tampamos aqui os resultados, tá? E tem o nome aqui da professora e o nome de um aluno. E aí nós temos aqui a turma, ó. Perdão, o nome da escola. E aqui nós temos a turma. Então, turma A e turma B. E aqui nós temos o resultado da turma A participação foi 83%. Então, dentro dessa turma A, nos pré-leitores, nós temos 3%. No nível de pré-leitor, 0%, que é o que bate lá com os dados gerais que nós temos. E aqui, ó, vai apresentar os níveis, e aí vocês vão poder acompanhar os níveis aqui e a porcentagem desses níveis. Já na turma B, nós tivemos uma participação menor, ou seja, da turma A nós tivemos 83%, e na turma B nós tivemos 64%. E aí, no pré-leitor, aumentou um pouquinho o índice, tá? Aqui 5%, e no nível 2 aqui do pré-leitor, 5% também. Tá? Já nessa outra imagem aqui, eu consigo, aqui eu tenho a turma, mas aqui eu já destaquei a turma, já selecionei, eu quero ver o perfil do meu 6º ano A, por exemplo, aluno por aluno. E aí, vocês têm essa possibilidade. Nós temos aqui o nome da aluna, presente, e aqui, ó, leitor iniciante, de 20. De 20 palavras, ela conseguiu ler 20 palavras. Olha que ótimo. Então, vocês conseguem filtrar aqui, aluno por aluno. Tá? E aí, agora eu passo a palavra à minha amiga Ide, e ela vai dar continuidade. Luiz, obrigada. Aí a pergunta ela é pertinente. O que a gente faz com os resultados da fluência leitora, né? Qual que é o procedimento que a escola, o PC da escola, a equipe gestora, os professores, o que eles farão com esses resultados? Então, pode passar. Lembrando que toda avaliação requer um procedimento, né, após essa avaliação, com esses dados.
Então, vejamos lá. Então, segundo as orientações da SEDUC, o próprio site do CAED, ele tem lá orientações pedagógicas, guia das avaliações e das sequências digitais, que são materiais de apoio para o desenvolvimento das atividades. Lembrando que é preciso começar ali, é preciso estabelecer um diálogo com os professores que estão envolvidos, que estão trabalhando direto e indiretamente com os alunos do sexto ano, tá? No nosso caso, são os alunos do sexto ano. Então, é muito importante, além desse material que o CAED oferece, que são as orientações e guias, nós temos também outros materiais que eu vou pedir para o Carlos passar, por favor. O uso pedagógico dos resultados, né, que é o nosso foco, ele tem quais objetivos? Garantir que os estudantes desenvolvam as habilidades essenciais, que é a fluência leitora, é o objetivo principal dessa avaliação. E pensando nesse uso pedagógico dos materiais, nós temos o PRA, que é Programa de Recuperação e Aprofundamento. Dentro desse programa, nós temos o Aprender Juntos, o Projeto de Reforço e Recuperação, que já é um velho conhecido nosso, o Aprender Juntos, nós estamos trabalhando com ele agora, e também o Além da Escola, né? E o projeto de recuperação intensiva, que também já faz parte do nosso cotidiano. Então, tem lá a ampliação do tempo e tem o tempo regular das aulas, que são esses projetos. E o objetivo principal aí é apoiar as aprendizagens dos estudantes, né? Com esse leque, esse guarda-chuva de opções aqui. Nós trouxemos 2 cadernos, o Currículo em Ação e o Aprender Sempre. Vejam que são materiais que trabalham com a oralidade, que é uma leitura escrita, a gente já estava acostumado a trabalhar o foco na oralidade, que é mais novidade para o nosso trabalho. Pode passar, vamos ver como que o Currículo em Ação, aí, o sexto ano, o Currículo em Ação já traz ali a situação de aprendizagem. Veja, eu estou no volume 1, na página 15 do caderno do professor, tá? Eu tenho atividades de leitura, oralidade, produção textual, análise linguística e semiótica. Esse caderno, Currículo em Ação, ele especifica, ele traz separadinho esse trabalho com a oralidade. Olha lá como ele faz, até nós colocamos separado aqui, nessa setinha vermelha, práticas de linguagem, leitura, oralidade, produção de texto, análise linguística e semiótica. Vejam vocês que a leitura é o que está em azul. Ali não há necessidade de ter claro agora, porque ficou um pouquinho apagado, não tem problema. Está aí a página do caderno, você pode acessar depois, uma hora com mais tempo. Veja a habilidade, ele separa a habilidade por prática de linguagem. Então, tudo que é azul, eu tenho a parte de leitura, vermelho, a parte de oralidade. Veja que eu tenho duas habilidades que vão trabalhar essa oralidade aí. E eu tenho também essa cor laranja, produção de texto, e o verdinho, análise linguística. A mesma coisa, né? Ainda é um caderno, agora na página 27 do Currículo em Ação, em que a oralidade eu tenho duas habilidades aqui, tá? Para o seu trabalho. Eu tenho uma, desculpa, em vermelhinho, uma, azul, a leitura, a verdinha, a análise linguística e a laranja, a produção textual. Veja que está lá separadinho para você trabalhar a habilidade. Olha, aí exemplo de texto curto, nós não vamos ler o texto, mas como o CAED trabalha com textos curtos, você já pode ir treinando o seu menino, já pode trabalhando com ele esses textos curtos, né? Aqui no caso nós temos uma fábula, volume 1, tá bom?
do caderno do professor. Já no Aprender Sempre, nós temos também do sexto ao nono, né, o volume 1, que é esse material de 2022. Vamos ver lá, Carlos, qual que é a próxima aí? Olha lá, conversando com os estudantes sobre as gírias que eles utilizam na oralidade. Aí, o Aprender Sempre é o material do sexto ano, caderno do professor, na página 22. Um amor tipo assim. E aí é uma atividade de diálogo com os meninos, com os estudantes, trabalhando a oralidade, tá certo? Aí, depois dessa explanação sobre o que nós temos em oralidade e outras habilidades, nós temos a data de aplicação, é uma data, tá, gente? É uma previsão, tanto do segundo, terceiro e sexto ano, todos os estudantes que farão essa avaliação de fluência leitora em 2022. A previsão é início de 15 de agosto e a previsão de conclusão é 29 de agosto também. Pode passar, eu acho que aqui agora a gente já vai fechando aí, tem as referências dos cadernos. Lembrando que você pode depois, aí no chat, colocar alguma dúvida que você tenha, nós estamos à disposição de vocês. Eu já vou aqui dando um abraço em todos vocês, agradecer pela participação e esperamos que vocês consigam levar lá em cima a fluência leitora, fica tudo verdinho aí. Bom trabalho. Eu vou passar a palavra para o meu colega Luiz. Luiz, é o seu tchau com o pessoal. Obrigado, Edê. Obrigado a todos que participaram da nossa TPC. Quero reforçar aqui que ao longo da semana da nossa TPC, semana D, os nossos pares possam aí participar via chat, deixar seus comentários, suas dúvidas. Nós estaremos à disposição aqui. Quero também agradecer mais uma vez, ao nosso amigo Carlos, pelo apoio, pela participação aqui, nos ajudando, dando todo o suporte. Quero desejar também um ótimo final de semana a todos aí, e uma boa semana de estudo para vocês e para os nossos estudantes. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Carlos. Obrigada mesmo.